finalmente nós vamos começar a conhecer esses fósseis humanos que preenchem, esses fósseis de hominíneo, que preenchem desde o ancestral comum com o chimpanzé até os humanos atuais. Repetindo pela milésima vez, nós compartilhamos esse ancestral comum aí por volta de 7,5 milhões de anos. E como é que nós sabemos isso? Muito simples. Este fóssil aqui se chama, tem um nome complicado, Sahelanthropus tishadensis. Ele foi encontrado no Chad no início dos anos 2000 por um pesquisador francês chamado Brunet. Ele tem uma história muito interessante porque se nós examinarmos todas as amostras que nós temos de hominíneos pleistocênicos, né, eles estão todos no leste da África. E o Brunet, numa cruzada impressionante, ficou procurando por fósseis de hominíneos no deserto do Chad. Então, depois de 20 anos de pesquisa, o Brunet finalmente encontrou um crânio de hominíneo. Foi uma grande surpresa, porque esse material do Chad, ele está datado por volta de 7 milhões de anos, ou seja, muitíssimo próximo ao tal do ancestral comum entre nós e os chimpanzés. Aliás, há especialistas que acham que ele talvez fosse esse que se chama vulgarmente de elo perdido, né? O elo perdido é esse ancestral entre nós e os chimpanzés. Mas tem algumas coisas nele, e vocês vão notar comparando, né? Infelizmente não tem a mandíbula, só encontraram o crânio, mas graças a Deus que pelo menos encontraram o crânio, né? O crânio parece uma panqueca, né? Porque ele tem muita pressão de sedimento, ele é um pouquinho torto, mas ainda dá para fazer muitas análises sobre ele. Não foi encontrado úmero, não foi encontrado fíbula, nada disso. Só foi encontrado o crânio e alguns dentes isolados, né? A única coisa que a gente sabe dele é que muito provavelmente, ou bastante provavelmente, ele era bípede, né? Porque ele tem, nós havíamos visto numa das aulas passadas, né, que no caso do chimpanzé, né, o forame magno, por onde entra os nervos da coluna vertebral, no caso do chimpanzé é atrás, né, porque a cabeça do chimpanzé ela fica meio de pendurada na coluna vertebral. Por outro lado, no nosso caso, né, esse forame magno ele entra por baixo do crânio, né, mostrando que a coluna entra aqui de forma vertical. Aqui ela entra de forma inclinada e aqui ela entra de forma absolutamente verticalizada, né? Quando a gente olha o Sahelanthropus tishadensis, né, ele já tem esse forame magno bastante deslocado para frente, para a base da cabeça, né? Para alguns autores, isso depende, porque como o material está muito retorcido, muito fragmentado, muito deformado, né, há uma grande discussão sobre se de fato, né, esse forame magno, se ele estaria absolutamente na base do crânio. Mas se não estiver na base, ele está de qualquer maneira numa situação de transição, né? Existem dois pesquisadores suíços que se dedicam a pegar esses crânios retorcidos e muito fragmentados
um é suíço, a outra é boliviana, mas trabalham na Suíça, né? Eles criaram um programa de computador muito interessante. Eles pegam esses crânios muito deformados e muito fragmentados, né? E esse programa retira fragmento por fragmento e depois remonta esse crânio, né? Sem esses problemas de deformação e de fragmentação. Quando eles fizeram isso com os Sahelanthropus, né, eles mostraram que, de fato, o forame magno estava na base. Essa descoberta dos Sahelanthropus foi muito importante, porque nós tínhamos aí hominíneos encontrados no planeta até por volta de 5 milhões de anos. Então, o Sahelanthropus retrocedeu, não é, a evolução humana em 2 milhões de anos, o que não é pouco. Não é? Mas, por outro lado, é complicado, porque, como eu disse, isso foi encontrado na África Central. É o único fóssil fora do leste da África. Né? Quando eu falo do leste da África, eu estou falando lá no famoso Rift Valley, né? Ou se vocês quiserem, o Vale da Grande Fenda, que vai de Moçambique até o final da Etiópia. Então, quase tudo que nós temos de amostra, né, está nesse Rift Valley, ou então está no sul da África. Então, é muito complicado juntar, né, uma coisa que está lá na África Central com coisas que estão no leste africano. De qualquer maneira, voltando às características do Sahelanthropus, né, ele é muito pequeno, né, o crânio dele, inclusive, é bem menor do que o crânio do chimpanzé. Ele tinha uma capacidade craniana muito pequena, né, de 350, por volta de 350 centímetros cúbicos. De acordo com o Brunet, embora eu não concorde com isso e muita gente não concorde com isso, né, ele diz que ele tinha um canino pequeno e não projetado para baixo. Eu não vejo isso. Eu acho que o canino ainda tem uma projeção para baixo significativa. Não é? Mas, de acordo com o Brunet, não é, o desgaste do canino estaria aqui na ponta, como é o nosso caso, e não lateralmente, como é o caso do chimpanzé e do gorila. Como eu disse também, não é, a face, nós chamamos essa face projetada para frente de prognata. E essa face acomodada debaixo do neurocrânio de ortognata. Então, ele já tem um grau de ortognatia muito grande. Se vocês compararem com o chimpanzé, a face dele já está bastante retraída. Por exemplo, esse é um dos traços que você vai ver indo e vindo na evolução dos hominíneos. Nós vamos ver alguns australopitecíneos, que são muito mais recentes, né? E que têm ainda um prognatismo facial grande. Uma outra coisa que chama a atenção no Sahelanthropus tchadensis é esse torus imenso, digamos, ponderado pelo tamanho do crânio como um todo. Ele tem um torus imenso sobre as órbitas, né? Inclusive mais espesso do que aquilo que você encontra no chimpanzé. Isso aqui fala a favor de que esse crânio pertence a um macho. Mas olha que coisa interessante, esse caráter também vai desaparecer significativamente em australopitecíneos mais tardios, né? E depois vai voltar na questão da origem do Homo. Então também é um traço evolutivo que vai variar ao longo do tempo. Por isso que eu disse no começo, ou na aula passada, né, que a evolução não é uma coisa linear, é uma evolução em mosaico.
Uma coisa que se pergunta muito, e também é uma pergunta recente, é que sempre se assumiu que os primeiros hominíneos, né, que eles tenham vivido em habitat de savanas. Né? A savana brasileira, por exemplo, é o cerrado. Né? Mas nós estamos falando de savanas africanas, mas é mais ou menos parecido, que são grandes extensões de gramíneas com árvores mais ou menos espaçadas na paisagem. Muito bem. Também desde Darwin, né, nós assumimos que principalmente a bipedia, ela tinha sido conquistada em ambientes savânicos. Né? Quando a gente analisa o paleoambiente em que viveu, por exemplo, o Sahelanthropus tchadensis, ele vivia na beira de lagos, onde você tinha uma multiplicidade de ambientes, e não apenas ambientes savânicos. Isso, então, é um outro mito, mas que eu prefiro tratar na próxima aula com o Ardipithecus ramidus.